Bem-vindo de volta, essa vai ser a segunda parte da nossa aula. Você então conseguiu revisar aquilo que nós vimos na primeira parte? Então vamos dar continuidade a ela aqui nessa segunda parte. Vamos lá! Na etapa 1, então vamos dar um pouquinho mais de detalhe para cada uma das 5 etapas que nós temos que trabalhar, que elas compõem a nossa estratégia. Primeira etapa, como eu falei, é informações que definem a sua direção. Que informações são essas? Eu quero que você trabalhe comigo, lembrando, se você é o administrador de uma empresa, se você já tem uma empresa, se você está dentro de uma equipe de negócio internacional, lembre daquilo que você aprendeu nas aulas de marketing, os 4 P's. Exatamente dentro desse mesmo elemento nós queremos trabalhar. Eu não quero trazer para você conhecimentos tão extraordinariamente novos. Eu quero que você use o conhecimento que você já tem, aplicando de uma forma nova dentro do conceito da conquista da exportação. É isso que nós estamos trabalhando. Então, produto, praça, preço e promoção. Você lembra dos 4 P's. Como é que nós vamos usá-los na construção da nossa estratégia comercial internacional? Nós vamos fazer o seguinte. Para produto, eu vou falar sobre as características do seu produto, que é a oferta. Na praça, eu vou trabalhar as características dos mercados potenciais, que é a demanda. Uma vez que eu tenho esses 2 elementos, eu trabalho no preço. Como é que eu trabalho o preço? O preço é um elemento extremamente importante para que você se posicione no novo mercado. É exatamente através do conhecimento do preço que você vai definir se é possível ou não trabalhar aquele mercado. E é nessa hora que nós trabalhamos o desenvolvimento e entendimento de que preço é competitivo e se aquele mercado é competitivo, antes de iniciar os primeiros passos. No passado eu já tive experiências muito interessantes nas quais eu era enviado para determinados mercados onde se acreditava que havia negócios, eu tinha que fazer uma viagem internacional, levar todo o mostruário internacional, chegar naquele mercado, num tempo em que a internet ainda não era lá essas coisas, e chegar no hotel, pegar um guia telefônico, aqueles catálogos telefônicos, lista amarela, lembram disso, né? Você mais antigo lembra disso. E aí o que eu tinha que fazer? Tinha que achar quem era o meu cliente. Quando eu já descobria lá quem eram os meus possíveis clientes, eu chegava naquele cliente e mostrava para ele o meu produto. Quando eu falava o preço, ele falava: oi? Sinto muito, você está a tantos quilômetros, nós vamos ter que gastar mais não sei quanto de frete, e aí como fica? Sinto muito, não tem negócio. Gastamos um investimento tremendo sem ter possibilidade de fazer negócio. Por quê? Falta de preparação. Então é nesse momento aqui que nós definimos essa etapa. E por fim, a promoção, que é a mensagem e as formas de entregar esta mensagem aos clientes certos. É neste processo que nós preparamos todos os elementos da nossa mensagem a respeito do nosso produto, preparamos então a forma de chegar naquele cliente, porque eu já descobri onde ele está, já descobri quem ele é, quais são as características, que tipo de material de mídia, de informação ele consome. É lá que eu vou buscá-lo. Então, esses são os elementos da nossa primeira etapa na nossa construção da estratégia. A segunda etapa da nossa construção é exatamente o plano de marketing. É isso que nós estamos falando aqui agora. Na construção do nosso plano de marketing, o que nós vamos considerar? As informações que nós levantamos anteriormente, nós trabalhamos nos 4 P's. Produto, praça, preço, promoção. Mesma coisa, só que aí eu faço as definições. Com base nas informações levantadas, eu consigo, dentro dessa construção de estratégia, agora trabalhando no meu plano de marketing, coletei informação, monto o plano. O que o plano tem? Ele tem a definição, a caracterização do produto e sua adequação ao mercado. Ele tem, para a praça, a definição do mercado a ser trabalhado, os clientes e a cadeia. Entenda, a cadeia comercial é uma coisa fundamental para você entender aonde o seu produto tem que entrar, qual é o ponto de entrada do seu produto naquele mercado. Você vai entender, olhando a cadeia comercial. O que é uma cadeia comercial? São todos os elementos comerciais dentro do processo. Então vai ter o importador, o distribuidor, o atacadista, o varejista, até chegar no seu cliente final. Dependendo do produto que você tem, você entra em uma das etapas da cadeia. Eventualmente, o consumidor final está mais longe. Na verdade, você tem que entrar para o importador, que vai chegar num distribuidor, ou eventualmente você vai no importador, ou o seu produto vai voltado diretamente para uma indústria, porque você oferece matéria-prima. Então você tem que encontrar a indústria que consome o seu produto e ela é o seu cliente. Esses são os trabalhos de desenvolvimento para entender a cadeia comercial, e entendendo a cadeia, você define dentro do seu plano de marketing quem é o seu cliente. Com base nesse conhecimento, você conhece o seu produto, você conhece quem é o seu cliente, você prepara então um trabalho de preço. Você conhece as características do mercado, você sabe quais são as condições que o seu produto deve ter para ser competitivo naquele mercado, considerando todos os elementos que compõem o preço de venda internacional. Como eu já disse, não basta você ter o custo
Bom, você tem que ter o custo, tem que ter o transporte internacional, tem que ter outras características e inclusive a adequação daquele seu produto para aquele mercado. Dentre isso, você tem o seu preço definido de forma competitiva. E não se esqueça, você tem que considerar também condição de pagamento. Isso é importante e compõe o seu preço. Porque muitas vezes você quer oferecer um preço à vista, é uma condição. Você quer oferecer um preço a prazo, nas exportações, às vezes, quando se fala de a prazo, tem gente que pode chegar até a 180 dias de prazo de pagamento. E aí, como ficam os juros disso? Então prepare-se para essas realidades. Nós vamos trabalhar isso no módulo e na aula certa, tá bem? Seguindo aqui, depois que você trabalhou produto, prazo e preço, nós vamos trabalhar onde? Nós vamos trabalhar na promoção. É chegar ao seu cliente, fazer com que você, a sua empresa, o seu produto sejam conhecidos daqueles que são seus clientes. Você tem que entender quais são as mídias, como nós falamos antes. Você já descobriu quais eram as mídias, agora você vai colocar isso em prática dentro do seu plano de marketing internacional. Por fim, os últimos dois elementos são fundamentais, porque agora que você já estabeleceu as definições sobre o seu produto, sobre o mercado, sobre o seu preço e sobre a chegada da mensagem, né, a divulgação, a promoção, a propaganda do seu produto, agora você tem que se preparar para fazer. Já sabemos o que, agora vamos pôr um plano de ação dentro disso. Plano de ação é planejamento e cronograma. Você vai olhar ao longo do tempo e vai montar o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, quem é responsável, quando vai ser realizado, quando vai ser concluído. Esse é o nosso plano de ação. E não basta o plano de ação. Você precisa também ter um orçamento. Por quê? Ganhar novo cliente demanda investimento. Se você não se preparou para esse investimento, no meio do caminho, você não tem mais recursos adequados, ou pelo menos adequadamente designados para aquele esforço. E aí abandona-se todo um projeto. E nós não queremos que você faça isso, nós queremos que você pense nessas etapas antes. E é dentro deste nosso módulo que nós vamos trabalhar esses elementos também. Feito isso, você tem plano de ação e tem orçamento definidos. Ótimo. A etapa 3, depois que nós já coletamos informações, montamos o nosso plano de marketing, nós vamos num outro módulo, obviamente, mas é fundamental entender isso dentro da estratégia, nós vamos trabalhar em que elementos? Conquista de cliente. Essa é uma habilidade essencial se você quer trabalhar exportação. Muitas vezes a gente pensa, eu vou contratar um despachante aduaneiro para cuidar da minha exportação. O despachante aduaneiro tem o seu papel dentro desse trabalho. Não é função de um despachante desenvolver cliente. A função de desenvolvimento de cliente pertence à sua equipe de vendas internacionais. Você já pensou nisso? Você precisa de uma equipe de vendas internacionais. É o pessoal de venda, é o pessoal que vai trabalhar com os agentes, os representantes e os agentes comerciais. São eles que fazem a venda acontecer. Não adianta você ficar dentro da sua empresa, sentado aí no seu escritório e achar que as compras, os pedidos vão chegar no seu computador. Isso não acontece, você tem que ir buscar e conquistar o cliente. É nessa etapa que nós desenvolvemos tudo aquilo que é necessário para que você consiga conquistar um cliente. Quais são os elementos? Primeiro, habilidades na identificação de clientes, posição na cadeia comercial, perfil, características. Dentro desse nosso trabalho, primeira coisa para conquistar um cliente é saber quem ele é, saber onde ele está, saber qual é o papel dele. O seu cliente vai ser o importador? Vai ser o distribuidor? Vai ser o atacadista? Vai ser a indústria? Consumidor final? Saiba, no mundo internacional é muito difícil você conseguir chegar do país onde você está direto para o consumidor final. Existe uma série de fatores logísticos que impedem que isso seja possível. E-commerce é possível? Vamos tentar, mas você vai ter que ter alguém que vai fazer a entrega, no final das contas vai necessitar um distribuidor e vai ter que ter alguém que faça a importação para você. Então, não tem jeito, você não consegue escapar da verdadeira compreensão da cadeia comercial e ver dentro da cadeia quem é o seu cliente e trabalhar em cima dele. Ele é o seu alvo, é ele que você quer conquistar. Uma vez que isso acontece, a sua equipe de venda internacional tem que ter habilidades comerciais específicas. Muitas vezes a gente pensa o seguinte: eu tenho aí um desafio de venda a fazer, mas eu tenho uma equipe de venda já instalada que faz vendas nacionais. É um desafio? É. Alguém da sua equipe de vendas tem alguma habilidade, uma vontade de trabalhar no âmbito internacional? Invista nessa pessoa. Ele tem habilidade, ele conhece o seu produto, ele conhece a sua empresa, ele conhece como vender o seu produto. Ele precisa só refinar essas habilidades e
transformá-las em habilidades internacionais, com alguns elementos, alguns ajustes. Invista nele. Ele pode ser exatamente o ponto de partida para você conquistar clientes no exterior. Feito isso, habilidades na condição de negociação. Muitas vezes, a negociação internacional, ela demanda algumas cautelas ou às vezes mais objetividade do que você tem nas suas negociações aqui no Brasil. Você que vende o seu produto, você sabe muito bem como é a venda. Aqui no Brasil, nós somos um povo extremamente cordial, informal, gostamos de fazer os nossos negócios muitas vezes durante um almoço, um café da manhã ou eventualmente um jantar, um bar, um coquetel. E no exterior, será que é sempre assim? E as condições de negociação, será que elas são como aqui no Brasil, que a gente fica dando muitas voltas antes de fechar um negócio? Será que o seu cliente, dependendo de onde ele está, ele não é mais objetivo? Você já negociou com um chinês, por exemplo? Você que já negociou com um chinês, você já sentiu. Senta na mesa para negociar, eles são extremamente agressivos. A forma como ele chega, demandando as coisas, assusta normalmente esse nosso estilo brasileiro de fazer as coisas. Prepare-se, porque eles nada mais fazem do que uma estratégia de negociação. E é isso que você tem que ter. Você tem que pensar no passo a passo de como montar a sua estratégia. Neste curso, nós vamos trabalhar isso também para você. Então, continue ligado aqui com a gente nos próximos, não só nesse. Vamos continuar falando da nossa estratégia? Pois bem, uma vez feito isso, conquistando o nosso cliente, hein? Uso das ferramentas promocionais, propaganda, eventos internacionais, visitas pessoais, contratação de representantes. Aqui estão as ferramentas de promoção, ou seja, como você chega no cliente. Nós vamos falar ainda neste módulo, a respeito das formas que você utilizará para chegar no seu cliente. Nós vamos falar de eventos internacionais. A São Paulo Chamber of Commerce, aqui da Associação Comercial de São Paulo, ela tem uma lista de ações internacionais à sua disposição. Você pode participar contando com uma equipe extremamente profissional e capacitada para preparar caminho para que você chegue ao seu cliente. Os primeiros contatos são muito importantes. Então, é aí que você começa a trabalhar e pensar que você precisa conquistar clientes no exterior. Muito bem? Etapa 4. Qual é? Garantindo a segurança das suas operações. Depois de tudo que nós fizemos, a estratégia ela considera também a necessidade de que você levantou informações, você montou um plano de marketing internacional, você agora aprendeu a conquistar clientes no exterior. O que vai acontecer? Você vai gerar vendas internacionais, você vai fazer exportações. Ótimo! Já pensou na operação? Já pensou nos cuidados que você tem que ter para que a operação seja um sucesso, para que ela não tenha problemas na sua execução? É exatamente neste ponto em que você vai trabalhar. É exatamente neste ponto em que você começa a considerar e se preparar para o sucesso. Você já ouviu essa frase? Muitas vezes nós, brasileiros, a gente não se prepara para o sucesso. A gente tem uma boa ideia, a gente sai atrás da nossa ideia, a gente consegue fazer com que a ideia dê certo. Só que às vezes ela dá muito certo. E aí eu não consigo entregar, eu não consigo cumprir as promessas que o meu sonho levantou no meu cliente. Então, prepare-se para ela. E é exatamente isso que neste ponto aqui do nosso trabalho a gente vai desenvolver. A segurança das suas operações vai considerar os seguintes elementos. Garantir direitos e limitando obrigações dentro da venda internacional, que são o quê? Os contratos internacionais, os contratos comerciais internacionais. Você vai garantir o recebimento do pagamento, porque você vendeu? Garanta que vai receber. Porque senão, você sabe o que acontece. Pois bem, garantindo a entrega da mercadoria. Você fez um bom contrato, você garantiu que vai receber o pagamento, agora garanta que o seu cliente vai receber o produto que ele comprou. Garanta que o seu cliente vai receber no tempo que você especificou. E aí também, uma vez que essas coisas foram consideradas, não se esqueça, muito importante, você está trabalhando numa exportação e a exportação, dentro do processo, vai demandar, sabe o quê? Vai demandar aduana. Vai demandar fronteira, vai demandar Receita Federal. Prepare-se para todas as normas que a Receita Federal determina para que a sua exportação seja liberada na fronteira. E não pense somente em você, pensa no seu cliente também. Lá no seu cliente ele também tem uma aduana com atividades semelhantes à nossa Receita Federal que vão impor também condições para a entrada do seu produto naquele país, para chegar no seu cliente. Então, considere também as necessidades que ele tem do lado de lá e coloque isso dentro do seu plano. Agora garanta que a sua operação, as suas vendas internacionais, elas sigam um fluxo de trabalho contínuo. Garanta que você tenha um processo adequado, garanta a eficiência.
Tudo que nós falamos até aqui está ligado à eficácia, que é fazer a venda acontecer. Agora eu quero que você se preocupe também com a eficiência. É importante que o trabalho seja bem feito. Primeiro ponto que você precisa considerar é processos bem definidos para todas as etapas da operação. Defina bem os processos. Quais são os processos? Basicamente, os processos estão ligados à equipe operacional que você tem que ter designada para trabalhar dentro da sua exportação, da sua equipe de vendas internacionais. Quais são as atividades e, obviamente, quais são as etapas dessa operação? É a operação comercial, é a operação financeira, a operação logística e a operação aduaneira. Esses 4 elementos dentro das operações são fundamentais porque estão totalmente ligados com aquela garantia de segurança que nós vimos na etapa anterior. Então você precisa ter gente preparada ou pelo menos responsável para cumprir as tarefas que são inerentes à atividade de exportação. É isso que você precisa fazer. Quando você fizer isso, considere os prestadores de serviços qualificados. Quem são os prestadores de serviços? Todo mundo ligado a essas operações. Aqui a gente fala sobre os representantes comerciais e agentes como sendo o fundamental do processo de venda internacional. Mas você tem também os despachantes, corretores de câmbio, transportadoras, certificadoras, quando eventualmente seu produto requer uma certificação internacional de algum tipo. Isso você precisa fazer e é isso que você precisa controlar. Quando você tiver tudo isso pronto, os processos bem definidos, bem controlados e com uma equipe designada para fazer aquilo acontecer, o sucesso vai ser inevitável. Então, diante disso, para a gente concluir essa nossa primeira aula desse nosso módulo, que é o Plano de Marketing Internacional, falando da estratégia comercial, de tudo que nós apresentamos aqui para você, você viu. Para construir então essa estratégia comercial, que é fundamental para a sua entrada nas exportações de forma triunfante, eu quero que você lembre: coletar e analisar informações para definir a direção que iremos, elaborar plano de marketing internacional, aprender a conquistar clientes do exterior, definir os métodos seguros nas operações de exportação e controlar os processos de forma eficiente. É isso que você tem que ter funcionando ao seu favor para que você tenha uma boa estratégia comercial internacional e comece o seu trabalho. Como nós falamos, nesse programa, curso todo, nós vamos desvendar e aprofundar essas 5 etapas que o levarão a aumentar suas vendas internacionais de forma segura e eficiente. Esse é o nosso propósito. Nós agradecemos a você ter investido o seu tempo para aprender aqui conosco a respeito dessa nova forma de desenvolver negócios, aumentar negócios e se inserir nesse ambiente que é extremamente competitivo e extremamente importante para a sua empresa, para o crescimento da sua empresa e para o posicionamento da sua empresa de forma forte dentro do mercado que você está, no Brasil e no exterior. Que você tenha sucesso nos seus esforços e esperamos você na nossa próxima aula. Muito obrigado!